Não há muito tempo. Mas uma tarde nós estamos aqui com essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus. O demora que muitas pessoas ignoram, mas são advertidas pela mesma, para que ele não possa cair na condenação eterna, para que ele possa ser absolvido no juízo final. Quando nós falamos da condenação eterna e do juízo final, é uma demonstração de que Deus não está alheio a tudo quanto o ser humano ele faz, ele realiza, ele procede aqui enquanto ele estiver vivo. Deus não são os políticos, Deus não são as autoridades. Deus é sério. Deus criou os céus, a terra e o indivíduo que é o ser humano, mas ele dotou o cara de livre-arbítrio, mas Deus não deixou o elemento humano sozinho aqui na terra, não. O homem não está sozinho, o homem não está alheio. Lá em Apocalipse diz que Deus tem um livro onde toda a biografia de todo ser humano, de tribo, nação e língua, está escrito nesse livro. Portanto, todos nós, quando morrermos, iremos prestar conta perante Deus das nossas ações, dos nossos atos, dos nossos atos canibais, assassinos, depravados, imorais. Não escaparemos do juízo de Deus. A questão é: se Deus amou o mundo, sim, Deus ama o pecador. Deus não discrimina, Deus não exclui o elemento do reino dele. E o perdão desse projeto tão importante, que antes que instituições a terra e o ser humano já estava projetado por Deus, um cordeiro pascal, para reconciliar e restituir o homem, o que ele havia perdido no jardim do Éden. O diabo projetou separar o homem de Deus, porque ele sabia que ele separando o homem da comunhão de Deus, e o homem perdendo a comunhão e perdendo a sua pureza e a sua obediência, ficaríamos na situação do diabo. O diabo está por aí vagando, está em busca de uma família para destruir, em busca da pessoa humana para acabar com ele, para destruir os seus negócios, para deixar ele pobre na miséria, para que ele se envolva com o tráfico e lá na frente ele venha perder a sua vida e deixar o seu pai e sua mãe e os seus irmãos chorando. É o que mais acontece. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que ele é mentiroso. A Bíblia diz que ele é ladrão. A Bíblia diz que ele é roubador. A Bíblia diz que ele é destrutivo. A Bíblia diz que ele é acusador. Que não se dispõe na verdade. Então o maior prazer do diabo é trazer a humanidade cega. O prazer do diabo é trazer a humanidade vinculada com as coisas desse mundo que aborrece a Deus. Logo, quando o homem perde aquela comunhão que ele gozava com Deus, o homem foi criado infinito. Deus não criou o homem para o homem ele ia morrer. Deus não criou o homem para o homem viver cego, paralítico. Deus não confinou o homem numa cadeira de roda. Deus não confinou o homem numa cama no hospital. Deus não criou o homem para sofrer de câncer, para sofrer de derrame. Deus não criou o homem para ser acometido de um câncer. Deus não criou o homem para ser assassinado com arma de fogo ou arma de branca. Deus não criou o homem para que o homem vivesse todavia mergulhado no alcoolismo, na imoralidade, no sexo anal e oral, e assim destruindo o seu semelhante. Deus criou o homem bom para que o homem lhe adorasse, para que o homem todavia seguisse a orientação nas instruções de Deus. Mas o homem agora escolhe o mal, com a escolha diretamente do homem. Deus havia orientado o homem que ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Dentro dessa escolha, o homem agora perde
não são o direito de se comunicar, de ouvir Deus falar com ele. Mas agora Deus traz uma sentença de morte física, uma sentença de morte eterna. Deus agora pega o homem e expulsa ele do jardim do Éden. Porque agora ele não tem mais condições de se relacionar com Deus. Ele agora não tem mais condições de permanecer ali. Porque ele poderia colocar a mão no fruto da vida e não morrer. Se ele come do fruto da vida, ele não morreria. Aí Deus agora expulsou ele do rincão e colocou um querubim com a espada inflamada da mão, para que ele não retornasse para o jardim do Éden, porque só quem sabia o caminho, a entrada do jardim do Éden, era Adão e Eva. E Deus agora coloca um querubim para que ele não entrasse mais. Ele não seria louco nem um doido para voltar e entrar e enfrentar um querubim, porque um querubim foi constituído para defender as coisas de Deus. Aí agora o homem sai errando. Aquele homem que gostava daquela comunhão com Deus, aquele homem que não conhecia o prazer de matar, de roubar, de adulterar, de vestir uma saia, aquele homem que não tinha prazer, que não conhecia nem era sentenciado à morte, e que nem a morte tinha poder sobre o homem. Mas é o maior assalto, mais do que o Banco do Brasil. Foi esse assalto que aconteceu lá no Jardim do Éden. Um assalto que proporcionou à humanidade esse sofrimento, esse horror. Que hoje nós convivemos, que hoje nós sofremos, que hoje nós estamos aprisionados, não há quem possa se libertar dele. Porque o pecado, ele mudou a natureza humana. O homem tinha uma natureza que podia se comunicar, se relacionar com os animais. Era um homem que produzia, era um homem que preservava a fauna, a flora, se relacionava bem com os animais, se relacionava bem com Deus. Mas a partir do momento que o homem, ele escolhe não querer mais ser orientado por Deus, ele escolheu agora não querer ser mais dirigido por Deus, ele não quis mais saber de Deus, ele era um fruto de homem. E a consequência agora de herança, nós estamos vendo. É a miséria, é o desnome, é a guerra, é o pai matando o filho, é o filho matando o pai, é o cara vestindo uma saia, é os valores revertidos, é o cidadão trabalhador sendo explorado, roubado aqui nesse país. Tudo isso. Mas irmão, você está trabalhando agora, você está trabalhando roubado, explorado. É o profeta, ele usando a palavra de Deus, que Deus havia dito a ele que ele falasse. Ele disse: ai daquele que cria leis injustas para condenar o trabalhador, para condenar o cidadão. Aqui no nosso país, só quem tem direito é o crime, só quem tem direito são os usurpadores, só quem tem direito é o tráfico. Tem mais valor do que um pai de família que ganha uma merreca para poder sobreviver o mês todo. Mas uma coisa eu quero te dizer. Aqui não é questão pessoal, aqui é o que a Bíblia diz. Ai daquele, porque ele vai prestar conta. Deus vai chamar ele. Está escrito em Apocalipse: tem os grandes e os pequenos, irão prestar conta, irão comparecer perante ao tribunal de Cristo. Você está pensando que no dia que você está inóbito, será o fim de tudo, você está enganado. Ali vai ser o começo do seu sofrimento. Ali vai ser o começo e você será levado para a eternidade. E lá no inferno não tem uma pedrinha. Lá no inferno não tem uma maconha. Não tem um golfinho, não tem uma cerveja. Não tem um cinema, não tem um teatro. Não tem um shopping. Não tem um zoológico. Não tem rede social. No inferno não tem uma cama, não tem uma rede. No inferno você não poderá bater papo com seus amigos, você não poderá filosofar com seus amigos,
antídoto, não há quem possa livrar você da justiça e daquele horror e terror. Quem espera os filhos da desobediência, quem espera os filhos do diabo por opção e escolha. Aqui, você tem o direito de ir a um shopping, fumar uma cerveja, fumar uma maconha. Aqui você tem o direito de escolher 2, 3 mulheres. É o caminho lá que o dia a dia apresenta. Aqui você tem uma rede social, tem um canal, tem um campo de futebol. Aqui você negocia uma cervejinha de um bom uísque, de um bom vinho. Mas no inferno você não vai encontrar essas coisas. No inferno a Bíblia diz que não há sol, não há lua, não há estrela, não há esse oxigênio. No inferno não há fauna nem flora. No inferno não há razão para você brincar, se divertir e estar alegre. Gostaria que você parasse e pensasse na sua vida após a morte. Está escrito em Hebreu, não é propósito na sua vez que o homem morrer e após isso será lançado no lago de fogo. Não existe essa ideologia. E o camarada morreu hoje e ele nasceu em outro mundo, em outro país, numa casa, num balde, num escorpião, numa coelha, numa aranha. Não existe essa história. Você nasceu em outro país, com outro nome, com outro caractere. Não existe essa história do limbo. A história do limbo. Essa teoria do limbo é que o cara, quando ele morrer, ele será levado para o limbo e lá ele passará um determinado tempo determinado por Deus e depois dele ser purificado, ele estará totalmente limpo e agora gozará do que Deus havia prometido, um novo céu, uma nova terra. O limpo que a Bíblia apresenta é o Jesus Cristo, que é o mediador entre Deus e o homem. Essa história do limbo não existe. Existe o lago de fogo, existe o inferno. A Bíblia diz o seguinte, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, então não é o limbo. O limbo não tem poder, o limbo não existe. O que existe é o lago de fogo, que é a segunda morte. Para aqueles desobedientes, para aqueles que amaram as coisas desse mundo. Eu quero pedir uma coisa a você. Se você quiser escapar do inferno, se vocês quiserem escapar da ira de Deus, se vocês quiserem escapar, porque a Bíblia diz que no inferno não há cinema, não há telão. No inferno você não vai participar das coisas que aqui existem. A Bíblia diz que lá é choro, grito e ranger de dentro. Lá não existirá sol. Lá não existirá essa glória que o sol tem. Lá não existirá essa glória que a lua tem. Lá você vai ter fome e sede e não vai existir fome, alimento nem água. Lá você vai sofrer, você vai gritar por Deus, você vai chamar por Deus, você vai gritar, vai chorar. Mas não haverá alguém, não haverá ninguém que poderá tirar você depois do julgamento. Depois que você for julgado e lançado no lago de fogo, não haverá outro mediador, não haverá um defensor para lhe defender, não tem mais jeito. Faça tudo que você puder fazer, empregue toda a sua força antes de morrer e aceite a Cristo, porque após a morte não haverá mais perdão. Vou finalizar por causa da hora. O irmão também vai pregar. Ninguém aqui é melhor, ninguém aqui prega melhor do que ninguém, não. O nosso objetivo é trazer a verdade, é pregar um evangelho verdadeiro, não é um evangelho cultural, um evangelho que tem sido a bolsa de muitos pastores. Não é um evangelho que transforma, um evangelho que diz a sua alma, um evangelho que contenta você. Um evangelho de renúncia, um evangelho de sofrimento, um evangelho de arrependimento e de regeneração. Eu quero dizer uma coisa, Jesus está se aproximando, nós estamos vendo os eventos, nós estamos vendo o capítulo 24 de São Mateus por diante se cumprindo.
e perguntaram: mestre, qual será o sinal da tua vinda? Ele disse: o dia e a hora eu não sei, agora eu vou dar um sinal. Quando estará perto da minha vinda, haverá fome, guerra, rumores de guerra, pai matando filho, filho matando pai. Tudo isso já vinha acontecendo há muitas décadas. O que é que você está esperando? A Bíblia diz que a volta de Jesus Cristo será à noite. A hora e o dia ninguém sabe. Isso é um elemento surpresa. Quem sabe que será no carnaval? Ou ser um carnaval não faz diferença alguma. Porque você estará na mesma condição de pecador. Pode ser no carnaval, que diferença faz? Só vai pegar você brincando nessa podridão. E antes do carnaval é a mesma coisa. A questão é que a volta de Cristo não vem pegar você de surpresa. Serve pela sua alma. O diabo tem o maior prazer da sua alma. Você é a pessoa mais especial para Deus. Está pensando que Deus é um carrasco? Está pensando que Deus tem prazer no sofrimento alheio? Você está pensando que Deus tem prazer no sofrimento da humanidade? Você está pensando que Deus tem prazer de ver o cara cego? Você está pensando que Deus tem prazer de ver o cara na cadeira de roda? Você está pensando que Deus tem prazer de ver o cara numa cama do hospital? Sofrendo do coração do rim, das faculdades mentais? Você não tem prazer de ver o cara catando lixo. Você não tem prazer de ver o cara na cadeira do Helda. Você não tem prazer de ver o cara sendo acometido pelo câncer maligno. Sabe por que Deus não tem prazer? Porque foi Deus que criou o ser humano. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança. Você é um representante de Deus aqui na terra. Você é uma partícula. Você é uma criação de Deus. E por nós sermos uma criação de Deus, Deus agora liberou o filho dele em morte de cruz. Deus, sem nenhum pecado, derramou o seu sangue para reconciliar o mundo com ele. Quem faria isso? Foi Jesus. Apanhou, foi flagelado, derramou o sangue dele e cumpriu a lei por amor à sua vida. Você pode ser um ladrão, você pode ser um assassino, você pode ser um traficante, você pode ser um gay, você pode ser uma lésbica. Deus não está se importando com isso, não. O que Deus se preocupa é que você não morra nessa condição. O que Deus está interessado é na sua alma, é na sua vida. Diabo, Deus pai da mentira. Deus agora apresenta os atributos do diabo. Para encerrar, primeiro atributo do diabo: ele é o pai da mentira. O segundo, ele é mentiroso. De onde iniciou, de onde teve o início, de onde se originalizou-se a mentira, foi do diabo, é o pai. Depois ele é mentiroso. Em terceiro, ladrão. Em quarto, roubador. Em quinto, destrutivo, destruidor. Em sexto, acusador. O prazer do diabo é isso aí mesmo que nós estamos tendo. É levantar nação contra nação. É ver morte, é ver fome, é derramamento de sangue. A Bíblia diz que a terra grita, a terra geme. Sabe por quê? Porque a terra não foi criada para receber sangue, e nem os corpos dos homens não, do ser humano não. Mas ainda há uma oportunidade. A oportunidade é essa, meu amigo. A Bíblia diz que lá tem vários livros, mas os dois livros que vai mais destacar-se no dia do juízo será o livro das obras e o livro do nome da vida. Se você não tiver escrito no livro da vida, você não vai poder gozar do novo céu e da nova terra. E nessa nova terra não haverá nada do que vem acontecendo aqui no nosso país. Não haverá tsunami, não haverá maremoto, não haverá guerra, fome e injustiça, assalto, assassinato, homem vestindo saia matando. Não! Na nova terra, o homem não morrerá. Na nova terra, a morte não terá poder mais sobre a vida do ser humano. Na nova terra, o diabo estará totalmente desativado e não mais tempo passará a tentar iludir o ser humano. Mas aceita Jesus esta tarde, em nome dele. Eu pergunto: quem é a primeira pessoa que quer aceitar ele? Quem é a primeira pessoa corajoso que tem vontade de não ir para o lago de fogo? Quem não tem vontade
que se apresentar perante o juiz, que hoje ele está com amor, hoje ele está cheio de ternura por você, mas no dia do julgamento ele vai ser áspero, ele vai ser totalmente rigoroso no dia em que ele irá julgar todas as nações, tribos e línguas. Mas hoje ele quer te perdoar, hoje ele te abraça, ele não quer saber o tamanho, a largura, a profundidade e a cor do teu pecado. Se arrepende em nome de Jesus.